pessoas incríveis, como é que vocês estão? Eu sou a Dado Martins e dessa vez Dado Martins Literária, porque agora esse canal que vos fala está voltado para a literatura. Eu senti o desejo assim profundo de trazer escritores como eu, nacionais, tá, gente? Vamos abraçar os escritores nacionais, porque a gente precisa que você nos leia, que vocês nos conheçam. Então, partindo desse princípio, eu resolvi chamar mulheres e homens escritores do nosso Brasil para vir falar no canal Recado Dado. E hoje nós temos o primeiro homem, você é o primeiro homem, René. Fabuloso, estou muito feliz. O primeiro escritor que está participando desse canal, do Que nosso privilégio. canal. Gente, e ele tem uma bagagem, vocês vão ver, gente. Eu acompanho o René pelas redes sociais e eu sou encantada pelo trabalho dele. E eu acho que vocês também vão ficar encantada com esse homem que tem um currículo aqui, gente. Eu tô com o currículo dele aqui na minha mão, dos livros dele. E eu amo livro infantil. E assim, uma coisa que me pega muito. Mas sem muitas delongas, eu quero já passar para ele se apresentar, dizer quem é o René. Boa tarde, René. Primeiro, muito obrigada por você ter aceitado esse convite de pronto, né? Como eu te falei, eu sou sua fã. Te Gratidão, acompanho. muito obrigado. Gosto muito das suas publicações. Vou ler os seus livros com certeza, porque eu vi aqui que tem cada título mais lindinho do que o outro. E como eu falei, eu amo tudo que é literatura infantil. Mas eu queria que você se apresentasse para a galera que vai nos assistir. Quem é o René? Dado, obrigado pelo convite. Olha, eu estou falando da cidade de Holanda, interior de São Paulo, direto para a Alemanha. Também está sendo a minha primeira experiência incrível. O René é um sonhador, ele é um filho caçula de uma família com 11 filhos. Nesse momento solteiro, mas não por opção minha, mas por opção delas. Então para tudo! Aqui também é Tinder! Pode ser, vai ser ótimo. Vamos arranjar namorado pro René. A vida, vamos falar dela, já deu muitas voltas até o momento, mas voltando aqui a falar, Sim. Realmente o motivo do canal, que é promover a literatura, isso não só é necessário, não só nós como escritores, né, esse espaço para poder falar um pouco daquilo que nós acreditamos, daquilo que produzimos, é uma questão de saúde mental para as crianças, para os jovens, para o adulto. Você é de São Paulo que você falou, né, René? Interior de São Paulo, Holanda. Certo. E, René, você está pronto para começar o nosso bate-papo? René, diz pra gente como e quando você se descobriu autor. A minha trajetória, eu sou aquele que jamais, talvez, em nenhum momento pensou em ser escritor. A minha vertente é mais empreendedora. Eu venho de uma família muito trabalhadora, muito dedicada, com muito amor, mas que por motivos diversos, a gente morava na roça e as condições que nós tínhamos era focado em trabalhar. Então eu estudei 3 anos em uma escola rural e quando a professora faltava por causa de chuva, coisa do tipo, acontecia muitos imprevistos ali, era motivo de alegria do pai quando a professora faltava, porque era mais um para trabalhar. Meu Deus. Então o foco era trabalhar. Certo. Né? Vou fazer um parênteses aqui, só para você entender. Eu agora estou com 52 anos. Aos 50 anos eu fui diagnosticado com dislexia, com daltônico, eu sou daltônico, mas eu já sabia disso antes, e também o autismo nível 1. Só que lá atrás ninguém sabia disso. E essas comorbidades me trouxeram prejuízos no aprender. Né? Então, ir na escola, eu escrevia professora com cedilha, o meu castigo era arrancar mato fora da escola. Meu pai. Né? Eu tinha vários problemas de foco, que é o caso do autismo, que me provoca a falta de foco. Eu me distraio com facilidade. Não sei se você tem conhecimento da dislexia. A dislexia, ela é um distúrbio na leitura, onde o que passa pela minha cabeça, ela não reflete na minha mão. Então, nem tudo que eu penso, a minha mão produz. E nem tudo que a minha mão produz, o meu cérebro entende. Então, eu leio uma coisa e passo para frente outra coisa. E com isso, a professora do momento, e de todos os momentos, elas viam isso como uma pessoa desatenta ou desinteressada. E eu era, então, chamado de preguiçoso e era chamado de uma criança... Nunca fui chamado de burro, mas falava palavras que me traziam desconforto estar ali naquele ambiente escolar. Então,
Toda vez que eu tinha a chance de ir na escola, eu ficava feliz. Era a alegria de não ir na escola. E a minha trajetória, então, foi muito difícil no mundo escolar. Eu tive algumas facilidades depois na vida, fui conseguindo coisas, eu fui descoberto por um professor na quarta série, quinta série, chamado Antônio Bufo, da cidade de Mojimirim, que eu não tinha a dominância da gramática, e se alegava, então, que eu tinha chego dessa escola anterior com semi-analfabeto. Então, fui tratado como aluno semi-analfabeto. E ele, então, me deu a coleção Vagalume para eu ler. A coleção Vagalume, ela tem algumas figuras. E eu não li ali na quinta série. Eu não tinha essa facilidade de leitura. Então, eu interpretava o texto baseado no que eu tinha visto nas figuras. E eu ia na frente. Os alunos normais da sala faziam provas escritas e eu fazia uma prova oral do livro, e assim eu passei. E esse professor Antônio Bufo, ele me salvou, porque ele me fez começar a gostar de escola naquele momento, porque estar no ambiente escolar era muito difícil, visto que naquela época não se sabia das minhas comorbidades, né, das minhas limitações. Imagino. Bom, em 1995, eu tinha 23 anos nessa época, e eu fui fazer um curso de empreendedorismo na China. Eu fiquei 40 dias rodando a Ásia, China, Singapura, Hong Kong. Uau, e foi um curso, eu sempre gostei muito desse segmento do empreendedorismo. E na minha infância, o meu sonho era ter um cavalo. Naquele momento, a minha família não pôde dar um cavalo. Eu adestrei um porquinho, e essa história é uma história real, aconteceu comigo. Mas era uma história comum dentro da minha família. E lá na China, no momento, uma dinâmica de grupo que aconteceu, eu conto essa história, tinha que contar uma história marcante na sua vida naquele momento, eu conto a história que eu adestrei um porco. E aí alguém olhou para mim e falou assim: René, essa história precisa virar um livro. Presta atenção. A primeira coisa que aconteceu foi as críticas que eu tinha da história de escola. Como que eu vou escrever um livro se eu nem gosto de escolas? Né? Nem gosto daquele ambiente. Nem gosto, eu nem sei colocar isso no papel. A primeira reação foi essa. Meu né? pai. E aí, o que aconteceu? Eu depois entrei na faculdade, fui fazer faculdade de comunicação com 28 anos, fiz relações públicas. E aos 33 anos eu também encontrei um outro professor Anjo no meio do caminho, que quis revisar meus livros, enfim. Dos 23, eu fui lançar o livro com 33. Mas antes de lançar o livro, eu saí numa matéria no jornal local, falando que eu lançaria um livro. E aí uma professora bate na porta da minha casa. Os professores sempre salvando. E ela fala: oi, Renê, eu sou professora Gilda, tudo bem, tudo bem. E eu fiz um trabalho com o seu livro na sala de aula. Eu falei: professora, mas eu não lancei o livro. Não, mas eu peguei o recorte de jornal que saiu e eu fiz um trabalho em sala de aula. Uau. E aí, eu gostaria que você fosse na sala de aula. Eu fiquei extremamente envergonhado porque eu não sabia o que eu faria naquela sala. E eu não tinha aceitado no meu coração ainda a situação de eu ser um escritor. Eu tinha vergonha de falar que eu era escritor, visto a minha trajetória na sala de aula. Eu achava que eu não era exemplo para ser um escritor. Mas aí eu chego na sala de aula no dia marcado. Quando eu chego ali, eu não sei você, a minha trajetória na escola, como já acabei de colocar, foi assim bastante diferente. Foi assim, um ambiente que eu não gostava de estar, pelos motivos que eu já citei. Sim. E eu não me lembro se naquela minha época os professores faziam trabalhos paradidáticos, né? Os trabalhos didáticos, básicos, arroz com feijão, sim. Mas eu não lembrava se eles faziam aulas diferentes, eu não lembro. Mas quando eu chego naquela sala, com um recorte de jornal, aquela professora transformou aquele recorte de jornal, ela transformou maquete, ela fez maquete do meu livro, ela fez histórias reescrita pelas crianças, 25 crianças que estavam em sala, ela fez desenhos com os livros, ela fez receitas caseiras pelo personagem sendo da zona rural, ela foi buscar receitas típicas de zona rural, e ela fez algo que eu entrei na sala que eu parecia que eu não estava falando o meu livro, e tanta coisa linda que ela viu numa matéria. Quando eu estava indo embora, uma criança olhou para mim e disse: tio, naquele momento eu tinha 33 anos. Ele olhou e falou: tio, quando que você vai lançar o segundo livro? Olha, que legal. Antes de lançar o primeiro. Uau. Eu não tinha lançado, certo? Naquela hora aconteceu alguma coisa para mim. Alguma coisa aconteceu no meu coração. Uau. E eu entendi que eu precisava seguir essa missão. Como o meu apelido era
carinhosamente pela minha mãe, quando eu sou caçula de uma família de 11 filhos. O personagem, então eu adoto o nome do personagem. A minha mãe era Armelinda, então a personagem da minha mãe é Dona Linda, que as minhas tias, irmãs da minha mãe, tratavam minha mãe de linda. Linda de beleza, que era, e linda de doçura, que a minha mãe sempre foi. Então, eu vou criando os personagens. Dona Linda, o Senhor Pulga, que é o pai do Pulguinha, Zé Vida, que é um senhor que morava no sítio, que era sábio. Meus pais cuidavam desse senhor que tinha uma deficiência visual, que meu pai adotou, né, minha família adotou esse senhor que era um andante, ficou ali no sítio. Então, eu fui dando vida aos personagens e fazendo isso que fiz. Então, eu falo que o encontro com a literatura foi muito mais... eu falo que a educação me escolheu, não fui eu que escolhi a educação, né, a literatura, porque eu não tinha uma vocação nem um histórico familiar motivado a isso. Uau. E foi assim que começou. Uau. E tem 20 anos. Uau, que história linda, que história incrível. Os professores, né? Que pessoas maravilhosas essa classe de professor, né? Eu sou apaixonado e falo, Deus. A nossa educação do Brasil, ela não é uma educação de primeiro mundo, lamentável, mas não é por causa de falta de professores incríveis. Nós temos professores maravilhosos que fazem assim, coisas maravilhosas em sala de aula, quase milagre. Um giz e um quadro, né? Porque elas fazem, realmente são criativas. E a realidade da educação no Brasil, o Brasil é muito grande, é muito, muito grande. Então, existe, igual aqui em São Paulo, é um estado muito, economicamente muito bom. Existem escolas públicas maravilhosas, escolas públicas, infelizmente, com deficiência. Então, até dentro do estado que é gigante, maravilhoso em termos econômicos, eu tenho deficiência. Agora falei em Brasil, então, nós temos esses profissionais incríveis. Então a minha história começa por um acidente de percurso de alguém que não deveria escrever e hoje escreve. Graças a Deus que alguém te achou. E então, Renê, eu ia perguntar qual é seu estilo literário, que é infantil, né? E você vai falar mais um pouquinho mais na frente. Queria também que você falasse sobre os projetos que você lançou, porque eu tô aqui nas minhas mãos, pessoas que vão nos assistir. O porco, eu quero ler O Porco e o Cavalo, eu quero ler Os Adotados, tudo. Gente, ele tem uma lista de livros e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses livros, Renê. Falar sobre esses projetos que você lançou. As coisas não foram, como tudo na literatura, as coisas não foram programadas, Dado. As coisas foram acontecendo. Eu tive altos e baixos, eu já sofri financeiramente, sofrer de consequências pessoais com esse projeto literário que eu embarquei e fui mesmo de cabeça. Então, cheguei a uma fase de querer desistir, parei, passei por vários desafios, fui trabalhar com outros setores depois, mas nunca deixei de cumprir as obrigações com a editora, que eu mesmo abri minha própria editora, eu fiz tudo, né? Aí o que aconteceu? Aí eu tentei várias vezes eliminar esse projeto, mas agora, de um ano pra cá, eu desisti de desistir. Eita, né? Então, tô a todo vapor, porque aconteceram coisas, eu comecei a receber mensagem de pessoas com 28, 30 anos, que hoje são papai e mamães, que leram meu livro com 10 anos. Ah, que lindo, emoção. René, cadê os livros do Pulguinha que eu quero ler para meus filhos? Uau. E aí eu tinha interrompido essa minha jornada, mas essas mensagens começaram a chegar meio de repente também, de uma região, de outra região, e eu voltei à tona. Então é assim, o propósito do Pulguinha é falar de sonhos. O livro Porco Cavalo, ele tem uma vibração muito forte com a lei da atração. Que muita gente busca sonhar ou ter essa perspectiva da lei da atração, mas o Pulguinha mostra no livro que quando a vida, ele queria um cavalo. Quando a vida testa ele, a gente é treinado na vida, sempre a vida vai treinar você para receber o presente, o próximo presente. Só que a gente não entende isso. A vida é um grande videogame. Quando você está na 9ª fase de um jogo que vai acabar na 10ª fase, se você errar a 9ª fase, você não volta para a 8ª, você volta para a primeira fase. E muita gente não entende essa mensagem. Então, o Pulguinha, no primeiro livro do Porco Cavalo, ele pede para a vida, para Deus, para o universo, ele fala assim, eu quero um cavalo. Aí o mundo olha para ele e fala assim,
ah, meu filho, você quer um cavalo, mas você não é muito responsável, você ainda é muito criança. Eu vou mandar um porquinho para te treinar. E essa mensagem, as pessoas entendem quando lê o livro, que o porquinho veio para treinar o Pulguinha, para que ele ganhasse habilidades, ganhasse responsabilidades para assumir. Então, primeiro, o livro O Porco Cavalo, ele traz a mensagem de nunca desista dos seus sonhos. A vibração da lei da atração significa de você saber aproveitar a jornada, as oportunidades. Às vezes não o sonho seu vai chegar do jeito que você pediu, mas você tem que entender que o processo de treinamento para você realizar seus sonhos, a vida vai te treinar para isso. Porque às vezes o que você está pedindo para o mundo é algo que você precisa ainda ganhar algumas habilidades. Então o Pulguinha tem essa metáfora, né? Eu acredito nisso, por isso que eu levo mensagem no livro. E aí os livros, olha, os adotados e a Pousada dos 9 Gatos, Bela e Roberto, elas falam sobre respeito pelos animais, de formas diferentes, como nós teremos que ter responsabilidades com esses nossos irmãos de 4 patas, né? É uma forma diferente de abordar, de trazer esses 3 livros. Eu tenho um livro que fala sobre sustentabilidade, né? Da importância, não tem volta, cuidar do planeta, mas é desde aquele papel que eu jogo às vezes na praia, que eu estou na praia, e lá eu jogo, mas eu reclamo que alguém está colocando fogo na floresta, mas eu estou jogando papel na praia, né, um canudinho. Então, é ser responsável pelas minhas pequenas ações para que o mundo tenha resultado. Então, não adianta eu apontar o dedo lá. Então, eu falo muito de sustentabilidade. Como eu venho da roça, venho de uma agricultura familiar, eu defendo o agronegócio. Eu explico e falo dos benefícios. Então, eu tenho os personagens trazem mais informação sobre um segmento que tem pouca informação para as crianças, né? Tem um segmento que a gente fala para dentro da porteira. Fora da porteira, pouca gente entende. Por exemplo, o chifre de um boi, ele é usado para fazer produto químico para extintor. E o extintor está presente em qualquer empresa ou qualquer lugar que se tenha gente circulando. Então, quando as pessoas estão desinformadas, elas têm a tendência a criticar, mas muitas coisas estão se beneficiando. Então, a ideia do Pulguinha é levar uma mensagem de respeito às pessoas, né? Trazer o acolhimento. O Pulguinha mostra que ele é autista, eles têm medo, ele, no início ele acha que vai sofrer bullying, mas os personagens, a Bebel e o Ninico, fazem acolhimento. Então, a mensagem do Pulguinha: nunca desista dos seus sonhos, respeite o papai e a mamãe, os valores da família são seus melhores amigos. Então, é um livro, Renê, não só para criança, é um livro que pega também para adolescente e até para adulto. O adulto vai ler, vai se divertir, vai se emocionar, até se identificar com muita coisa. Eu tô encantada. É muito curioso o que eu vou te falar, e sou suspeito. Mas eu até disparei falar, né? Não deixei você me interromper. Falei assim, disparei, né? Mas hoje é você que fala mesmo. Eu só tô aqui pra te ouvir. Pode falar. Só vou te interromper de vez em quando. Mas eu sou um pouco suspeito, mas assim, o meu livro, por exemplo, o maior cliente meu são as vovós. Porque as vovós, elas leem para as crianças. O meu livro, a editora coloca uma classificação, né? 9 a 11 anos, sim, as editoras. Só que as vovós leem meus livros para crianças de 5, 6 anos. Então, eu tenho hoje vídeos e mensagens de vovós e mamães que estão lendo os livros, estão alfabetizando crianças com 5, 6 anos. Então, e aí elas, quando acaba a mensagem, né, acaba de ler o livro, elas me mandam mensagem falando do que ela aprendeu com aquele livro, do que aconteceu, igual você falou do adulto, né? E como o hábito do adulto, às vezes, por uma questão de hábito também, às vezes vai buscar um livro mais fácil, com mais imagens. Sim. Então o livro infantil passa a ser um instrumento de incentivo para um adulto a iniciar a jornada pela literatura. É porque você falou do porco cavalo. Cara, isso é tremendo. Antes da gente realmente conseguir aquilo que a gente mais deseja, a gente precisa ser treinado, a gente precisa ser aprovado para que quando o que a gente quer chegar, a gente, poxa, agora eu vou saber usar, porque, né, é mais ou menos isso, né? Eu não sei, talvez eu não tenha tanta sabedoria ou tanta experiência para lidar com um cavalo. Vamos começar com um porquinho, né? Que com um porquinho você vai tomando uma experiência, quando chegar o cavalo você já está mais que experiente. Fabuloso. Trazendo uma metáfora aqui, a gente não foi treinado para entender os recados que a vida nos dá. A gente
não foi treinado para isso. E a gente tem uma certa ansiedade. Talvez seja a doença do século, a ansiedade. Nós queremos coisas rápidas, imediatas e positivas. O resultado tem que ser final lá positivo. Como eu gosto da agricultura, então eu falo muito da agricultura da assertividade, né? Hoje na agricultura fala em ser assertivo e agricultura de precisão. Então se fala muito isso no mundo dos negócios, no mundo do agronegócio. Gastar menos tempo e ser mais produtivo em menor espaço possível. Isso, nós temos que entender que mesmo com toda essa assertividade, o abacaxi vai demorar X tempo, porque demorou o abacaxi para nascer. A melancia é o X tempo. Eu posso produzir mais, eu posso aproveitar melhor a área, mas o tempo da semente, ela não mudou. Existe um tempo. Você planta uma jabuticabeira, é o tempo de nascer. Então você pode ser mais assertivo adiantar o processo. na produção. Mas o processo ainda é o mesmo. E nós, por algum motivo, dessas tecnologia que nos acelerou absurdamente, nós temos que sair um pouquinho desse foco. Tem muita gente já, graças a Deus, que conseguiu sair da bolha e dar uma respirada, não viver essa velocidade que o mundo nos impõe. É uma imposição que o mundo coloca e eu posso participar dele ou não. Com certeza. Então, é uma forma de analisar, de olhar que o processo, no caso que o Guguinha quer passar, respeite o seu processo, e a vida está treinando para receber o presente que você pediu. Então, para você receber o presente, a realização dos seus sonhos, às vezes você vai sair do percurso. E isso não é ruim, desde que você entenda que você está sendo treinado. Aí é legal, aí você vai viver essa experiência. Certo. Eu concordo com tudo que você falou, porque eu sou cristã, sou evangélica, e é mais ou menos isso que a gente aprende no decorrer das nossas vidas. Se você não tiver, se você não está pronto para o seu processo, você precisa ainda passar por experiências até que você amadureça para conseguir, senão você não dá valor, né? Essa que é a grande verdade. E, Renê, você já falou sobre o que te inspira no processo, nessa tua fala, e aí eu quero saber se você já teve o famoso bloqueio de escrita. E o que você fez, ou o que você faz quando tem esse bloqueio? Olha, o bloqueio, eu acho que tem dois tipos de criadores de conteúdo. Tem aquele momento que você acha que só inspiração. A inspiração é legal, ela vem, mas se você ficar esperando só inspiração, imagina, só vou até o meu trabalho, imagina se eu sou dentista, eu só vou hoje, se eu estiver inspirado eu vou trabalhar. Não é assim que funciona, né? Então, às vezes, eu não estou muito feliz para levantar para ir trabalhar, vou dar um exemplo aqui de dentista, né? Vou lá trabalhar, ser dentista, mas no meio do caminho, eu ganho essa motivação porque eu tinha que ir. Aí chego lá, alguém fala bom dia para mim, eu tinha que começou meio chateado e fica bom, vamos dizer assim. Então, na vida do escritor, na minha experiência, às vezes que eu estava meio chateado, ou não estava inspirado, eu comecei a rabiscar alguma coisa. Eu comecei a desenhar alguma coisa. E sabe o que aconteceu? Eu ganhei motivação. Aí acontece. Porque se você só falar, só vou fazer o dia que eu tiver com inspiração, você não faz. Eu garanto, Dado, que existem pessoas com projetos na gaveta mais lindos que os meus, mais impactantes que os meus, coisas maravilhosas que estão arquivados dentro de uma gaveta porque ainda não tomaram a iniciativa de transformar num livro, ou estão gravados na cabeça, ou estão gravados literalmente num papel. E sabe o que está faltando? Uma motivação, explicar que é só fazer. O primeiro livro talvez não fique do gosto, o segundo talvez não, mas vai acontecendo. Tem que dar o primeiro passo. E não ser muito detalhista. Se você ficar muito, vamos falar, não que o capricho não seja bom, pelo amor de Deus. O capricho, a beleza, né, fazem parte do divino, né? Tudo que é caprichoso, tudo que é lindo é do divino. Mas a pessoa que é extremamente, altamente crítica ou detalhista, ela atrapalha o processo de criação dela, né? Certo. Então eu acho que na hora da criação você se abre de tudo isso. Inclusive, você vai revisar, depois você vai fazer isso. Inclusive, esse bloqueio de escrita, o excesso de autocrítica atrapalha. Porque a pessoa fica lendo aquilo e ela mesma está se criticando, ela fala, não, isso não tá bom, parei, não quero mais escrever. Então essa autocrítica em excesso também faz com que tenha esse bloqueio de escrita. Nesse momento
eu sou escritor e sou meu próprio editor. Então eu fui buscar muitos cursos para entender como que o editor olha o escritor. Então, isso foi uma necessidade de adaptar para o mercado que tinha dificuldade de introduzir algumas ideias. Eu falei, eu vou fazer do meu jeito, vou buscar cursos. E eu aprendi nessa vida, né, nesses cursos, que eu tinha que decidir se eu quero um livro para eu ler e ficar eu feliz, talvez deixar lá um certo ego para minha família, falar, olha, eu tenho um livro escrito, ou você quer um livro para impactar pessoas e levar uma mensagem que foge do seu alcance, é uma mensagem que você já não vai entender, mas vai chegar lá na Alemanha essa mensagem, né? Vai chegar no mundo. Então, como editor, como escritor, às vezes você tem que tirar o ego e tem que tirar essa questão da crítica, porque às vezes você está escrevendo um livro muito mais para você ou para se sentir bem, e que não está nada errado, está maravilhoso. Mas a linguagem, a forma de colocar são diferentes, né? Então é natural que quando você tem alguém perto de você, no início aconteceu, tá? Pessoas que criticaram meu livro. Eu fiquei muito chateado, mas muito. Parecia que tinha falado, sei lá, mal do meu filho, de um filho que eu não tenho. Mas é. Mas era o direito daquela pessoa. Agora, quantos elogios eu recebi? Quantas coisas eu recebi? Mas então, entendi. Mas sabe por que eu recebi críticas? E eu fiz uma adaptação no meu livro, olhando com olhos de editor, não de escritor, porque o porquinho morria lá no final da história, na primeira história do meu primeiro livro. E eu tinha crianças que choravam em sala de aula por causa disso. Ah, meu pai, que lindinho. Mas aí, pessoas falavam assim, você está ensinando as crianças a aprenderem a lidar com a perda. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, assim, se você for ouvir muito o que as pessoas falam, você não vai ter nada que fique perfeito. Você vai ter que mudar sempre. Então, entenda se você quer escrever um livro para você ou para impactar o mundo. Então, eu decidi impactar o mundo e eu sigo essa linha para que eu possa levar essa mensagem. Gente, diz para mim qual é o seu maior... Para mim não, pra gente, as pessoas que vão assistir esse nosso bate-papo, qual é o seu maior sonho como escritor? Olha só, Dan. O que eu vou falar aqui para você nesses 20 anos foi descobertas, né? Foram trajetórias. Não vou falar que eu sofri muito e nem vou falar que eu não aproveitei. Eu sofri, mas aprendi a comer os morangos durante a viagem, sabe? Então foram dores que eu transformei isso em flores. Então, eu tenho no coração o desejo verdadeiro de impactar positivamente a educação pública do Brasil. Esse é o meu desejo. Eu sou uma pulguinha nesse momento, nesse universo, né? Eu sou uma gota no oceano, mas eu quero fazer igual aquela metáfora do incêndio, né? Que o elefante pergunta pro beija-flor: por que você está indo apagar esse incêndio, né? Você é tão pequeno, você não vai fazer diferença. Ele falou: eu estou fazendo a minha parte, né? O beija-flor respondeu para o elefante. Então, a educação pública do Brasil, ela precisa da participação da iniciativa privada, da iniciativa de autores autônomos. Não é uma responsabilidade, a educação não é só uma responsabilidade do Estado, sabe aquela questão? A escola está lá, eu estou aqui, lá eles têm que fazer porque eu pago imposto. Não. A participação da comunidade. Aí eu uso as minhas redes sociais para trazer reflexões. Né? Tem uma menina, uma brasileira no Japão, falando sobre o que ela aprende lá no Japão, nas aulas extra. Então ela aprende a fazer costura, corte e costura, ela aprende a lidar com martelo, com uma serra. E aí, eu acho que isso não só é necessário, né, importante, mas é necessário para a construção de um profissional, de um ser, de um cidadão, né? Então o meu sonho de vida é ter uma escola rural. Eu quero ter um sítio e com uma escola rural onde eu ofereça cursos profissionalizantes para as pessoas do bairro, e esse é o meu sonho, é o meu projeto de vida. Eu vou finalizar minha vida, nos próximos 50 anos vai ser nesse ambiente,
E eu vou te contar, vou tirar foto, vou mandar pra você. Com Falar assim, certeza. Dado, aconteceu, tá aqui. E eu vou estar daqui torcendo, orando para que você consiga. Eu tenho certeza Amém. que você vai conseguir, Renê, porque eu vejo os seus olhos Amém. brilhando. Então, eu acho que sonhos de Deus que tem na nossa vida, eles vão se realizar com certeza. E eu acredito que esse sonho está no coração de Deus e ele vai se realizar na sua vida com certeza. Renê, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom, aprendi muito com você. Mas foi muito bom. Aprendi muito com você. Como eu te falei, eu sou uma fã e vou começar a ler os seus livros. Eu realmente, meu tempo é curtíssimo. Mas eu vou tirar um dia de madrugada para eu ler um dos seus livros, pode ter certeza. E eu estou muito feliz de estar com você, Dado, falando aqui. Eu que agradeço. Exatamente do interior de São Paulo para a Alemanha. Primeiro, agradecer você pelo convite. Essa conexão Brasil-Alemanha me emociona, porque essa tecnologia nos proporciona tudo isso. Verdade. O céu é o limite, não é nem o céu, né? Não tem mais limite. Nós realmente podemos transformar a vida de pessoas através da escrita, da literatura. E como é uma mensagem para quem às vezes está ali, que gosta da literatura, e algumas pessoas que não sabem se deveriam entrar ou não. A gente precisa entender que a jornada, ela é uma jornada coletiva, mas ao mesmo tempo é muito solitária, mas não é ruim. Não é ruim. Nem um pouco. Mas você tem que entender que é uma jornada que você faz, ela muitas mais vezes sozinho. Lógico que eu, pela ansiedade da minha vida, eu sempre, às vezes, fui muito mais sozinho, muito mais rápido. Corria, né? Mas eu aprendi na dor que se eu quiser ir rápido, eu vou sozinho, mas se eu quiser ir longe, eu vou acompanhado. Isso aí. Então, é a maturidade que a vida vai nos dando. Uma frase do livro Diário, Memória de uma Porta e finalizar aqui minha fala e agradecendo, né? Agradeço aquelas pessoas que eram amigos, mas por algum motivo se distanciaram. Agradeço aqueles estranhos que de alguma forma se aproximaram e me acolheram. Então, é isso aí. Que bom, e eu acho que eu sou esse desconhecido que se aproximou. Com certeza. Linda. Fechou com chave de ouro. Muito obrigada pela sua participação. Deus te abençoe. A gente vai continuar se falando, com certeza. Eu continuo te seguindo lá nas redes sociais, acompanhando o seu trabalho, que é super incrível. Eu amo a literatura infantil, então eu acredito que os seus sonhos, todos eles vão se realizar, com certeza, se Deus quiser. Um grande beijo, tá, Renê? Recebe meu abraço daí, fica com Deus e a gente vai se falando. Pessoal, até a próxima. Tchau!